Pronto, estamos online, pessoal. Bom. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui a nossa conversa, né? Meu nome é Beatriz, eu faço parte da equipe de marketing da MyWork e eu vou conduzir a nossa conversa hoje, né? Hoje a MyWork recebe a equipe da 11 para esse bate-papo, que é um bate-papo sobre o porquê que a saúde financeira deve ser uma prioridade no departamento de RH das empresas brasileiras. Então, é com muito prazer que a gente recebe o pessoal da 11, a gente está aqui com o Antônio, e queria começar agradecendo vocês pela disponibilidade, pela expertise que vocês vão compartilhar com a gente hoje. Então, a gente está super feliz em ter vocês aqui com a gente nesse evento. E eu vou passar a palavra para vocês poderem se apresentar. Então, começando pelo Thomas, que é o COO da MyWork, um dos cofundadores. Então, Tom, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho mais da MyWork também. Claro. Primeiramente, muito obrigado, Bia, muito obrigado, Antônio, por aceitar participar dessa conversa com a gente. Muito obrigado também a todo mundo que está assistindo. Eu, como a Bia falou, sou um dos cofundadores da MyWork. A MyWork é uma startup, a gente tem cerca aí de 2 anos e pouquinho de vida, 2 anos e meio. Uma startup que foca em resolver os problemas do departamento pessoal das pequenas e médias empresas. Hoje a gente trabalha principalmente com controle de ponto online, mas a gente está evoluindo cada vez mais para atingir outras verticais, que são as dores do pequeno empresário, do profissional autônomo que tem funcionários. Então a gente está começando a trabalhar com gestão de benefícios, então facilitar essa gestão de vale transporte, vale refeição, seguro de vida, plano de saúde, entre muitas outras coisas que a gente quer fazer aí no futuro. Hoje temos cerca de 1.200 clientes espalhados pelo Brasil inteiro, de todas as indústrias possíveis. Estamos crescendo bastante. Se você quiser conhecer mais sobre a MyWork, entra no site, liga para a gente, que alguém vai conseguir te ajudar. Legal. Poxa, Beatriz, Tom, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. Meu nome é Antônio Rocha, sou CEO e fundador da 11. Falando um pouquinho da 11, né? A 11 é a primeira Previtec do Brasil, a primeira startup focada, né, em previdência privada corporativa e uma solução de saúde financeira para colaboradores. Né? A gente chega para inovar, né, num mercado bem tradicional, dominado pelos grandes bancos, oferecendo aí uma solução de previdência muito mais simples, digital, sem necessidade de investimento por parte das empresas, né? Então muito mais acessível também para pequenas e médias empresas. Então, o clientes, né, da MyWork, por exemplo, acho que é um bom público para a 11 também, e a nossa solução de saúde financeira também atua, né, direto com os colaboradores, né, oferecendo, né, check-ups, oferecendo um serviço de telemedicina financeira. Então, super bacana, a gente está bem novinho no mercado, a gente lançou agora em outubro passado, então estamos nos primeiros meses de operação, mas uma atração super bacana nesse começo. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana, pessoal. Então, vamos lá, né? A gente está aqui para falar sobre saúde financeira. Então, a minha primeira pergunta, né, pensando nisso, vai ser feita diretamente para o Antônio, agora no começo. E, bom, como a gente está aqui para falar de saúde financeira, eu vou começar questionando o seguinte, né? Nem todo mundo sabe exatamente o que significa essa expressão, né? Saúde financeira. A gente tem uma ideia, a gente consegue imaginar algumas coisas que impactam na nossa saúde financeira, mas nem todo mundo sabe exatamente o que isso significa. Então, o que é de fato a saúde financeira e como que a gente pode, de alguma forma, medir esse indicativo? Como que a gente pode medir a nossa saúde financeira enquanto pessoa, enquanto trabalhador, enquanto empresa? Quais que são essas nuances frente a essa definição mais clara do que é a saúde financeira? Legal. Beatriz pergunta. Quando a gente fala de saúde financeira, né, a gente o termo mais, até vou começar por aí, o termo mais usado é educação financeira. Né? Então as pessoas, por que não educação financeira? Por que vocês falam de saúde financeira? É porque para a gente vai além de educação, né? A gente entende que quando a gente fala de saúde financeira, a gente não se trata apenas de ensinar as pessoas conceitos básicos de finanças. Se trata de ajudar elas a resolver na prática os problemas financeiros que elas têm. Então, por isso que a gente chama de saúde, né? Pegando uma analogia com a saúde física, é de fato ajudar a pessoa
a solucionar algum problema que ela tenha financeiramente, né? Então, a gente usou essa analogia de saúde financeira e saúde física em toda a nossa construção de produto, de solução, né? E aí você perguntou, poxa, o que é uma pessoa saudável financeiramente, né? É uma pessoa que consegue, de fato, ter o controle sobre as suas finanças, né? Não necessariamente, não está correlacionado com ou ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro. Está correlacionado com você ter o controle das suas finanças, sobrar dinheiro no final do mês, ter o controle dos seus gastos, né? Suas despesas serem menores que sua renda, conseguir poupar e conseguir investir para o futuro, se sentir tranquilo e feliz quando você pensa em dinheiro, né? Ter uma reserva de emergência bacana, ter as contas em dia. Então, esses são uma série de indicadores que a gente pensa quando a gente pensa em saúde financeira. É, de fato, você ter suas finanças na mão, né? Ter o controle disso. Eu acho, na minha opinião, acho que o Antônio falou tudo, não sei nem o que eu posso agregar aqui, mas quando a gente pensa, acho que em saúde financeira, como o Antônio falou, é esse bem-estar que vem de você estar em dias com os seus compromissos financeiros, que são muitos, né? Não basta simplesmente você ter o dinheiro para pagar o cartão de crédito e o aluguel, mas é também você ter essa poupança, né? Para usar um termo antigo, né? Essa poupança, essa reserva de emergência, para você, caso aconteça alguma coisa fora aí do usual, você conseguir também viver tranquilamente. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é que a maioria dos brasileiros está muito longe de ter uma saúde financeira adequada. Eu estava lendo hoje mesmo um dado que o comprometimento financeiro das famílias brasileiras com dívidas alcançou assim, o pico desde que isso começou a ser medido, não sei quantas décadas atrás. Claro que tem um fator aí muito sério, uma pandemia que afetou, fechou um monte de coisa, muita gente perdeu emprego, claro que tem isso, mas era uma trajetória que vinha de um certo, assim, você vai ver, é uma trajetória linear que vai crescendo mesmo. E isso se deve a uma série de razões, acho que até a gente vai discutir isso, e eu tenho certeza a 11, ela consegue ajudar muito nessa parte, né, de pelo menos conseguir colocar uma certa ordem, né, no que a pessoa consegue fazer. Certas coisas são fora de controle, mas tem muitas coisas que são de controle da pessoa, e acho que a 11 consegue ajudar nisso. Exato. Perfeito. Bom, a gente falou um pouco também da questão da saúde financeira para pessoas, né, no sentido de questões de trabalho, né, das pessoas enquanto trabalhadores. E pensando nisso, Tom, se você puder começar respondendo, né, como que vocês enxergam essa relação entre a saúde financeira de um colaborador de uma empresa, de um trabalhador, por exemplo, e o departamento pessoal, né? Por que essa questão de saúde financeira deve ser uma preocupação do RH, né? Já respondendo um pouco a grande pergunta do nosso encontro. Eu acho que assim é crucial, porque toda empresa está buscando ter uma melhor performance dos seus colaboradores. E a performance, ela advém de muitas coisas, de um funcionário motivado, de um funcionário que tem um ambiente de trabalho adequado, que está bem remunerado e tudo mais. Um funcionário que está o tempo todo preocupado em pagar as dívidas, está preocupado em perder o emprego, está preocupado em não ficar doente, porque, enfim, se ficar doente não tem como bancar as contas, esse funcionário com certeza vai render muito menos, né? Então, a empresa, além de ter, acho que toda empresa tem que ter uma preocupação ética com o seu funcionário, do bem-estar, mas também tem uma preocupação aí de performance da empresa como um todo. Um funcionário que está tranquilo com as suas finanças, ele com certeza vai render mais, e essa empresa, por consequência, vai ser uma empresa mais lucrativa, que vai crescer mais, qualquer que seja o número que você queira olhar, com certeza vai ser melhor. Concordo plenamente. E tem um outro ângulo que eu queria trazer, que é o seguinte, né? Uma coisa que a gente vê muito no brasileiro em geral, o brasileiro não gosta de falar sobre dinheiro, né? Nós, culturalmente, a gente não fala sobre dinheiro, a gente não costuma, na frente dos americanos, por exemplo, a gente não chega para o amigo e comenta quanto a gente está ganhando, quanto a gente está endividado. A gente não tem essa tendência, a gente fica desconfortável de falar sobre dinheiro. E o que a gente sente é que, por vezes, as empresas também ficam desconfortáveis em abordar o tema saúde financeira, porque elas, acho que o que passa na cabeça, até conversando um pouco com alguns RHs,
né, o que passa na cabeça ainda é uma noção de que saúde financeira está muito ligado a salário. Então, poxa, se eu for abordar o tema saúde financeira com meus colaboradores, eu vou ter que passar por uma discussão de salário, poxa, não é o momento agora, de aumentar benefício, de aumentar custo, etc. Então, as coisas se misturam um pouco e acaba que o tema saúde financeira ele não é falado, né? Porque como é uma discussão que pode parecer desconfortável, acho que as empresas também, por vezes, evitam essa discussão. E saúde financeira, eu gostei do que você falou, Tom, vai muito além de salário, né? Saúde financeira, poxa, pega outras dimensões da saúde financeira dos colaboradores, pega, poxa, conforto sobre a estabilidade do próprio emprego, ter ferramentas da empresa que ajudam a pessoa a se organizar melhor financeiramente, ter a possibilidade de ela ter acesso, né, a produtos financeiros diferenciados, por exemplo, por estar, né, no ambiente da empresa. Então, existem milhões de outras maneiras das empresas ajudarem e atuarem na saúde financeira dos colaboradores, que não necessariamente é simplesmente aumentando o salário, né? Então, acho que a gente tem que trazer essa discussão para os RHs, tem que trazer essa preocupação para os RHs, né? Abordar o tema, falar sobre o tema. Acho que eu até gostei muito dessa live que a gente está fazendo aqui hoje. Acho um tema super importante que precisa ser muito mais falado, né? E falado abertamente, né? E aí, só para complementar, nessa parte especificamente, a gente fez uma pesquisa sobre isso, né? Sobre estresse financeiro e como isso afetava a vida das pessoas e tudo. A gente falou com mais ou menos 1.500 pessoas, 71% dessas pessoas estavam preocupadas com o dinheiro, né, tinham estresse financeiro. Aí tem essa, 5% resolviam pendências ao longo do dia, 35% perdiam foco no trabalho, ficam sem paciência com os colegas, quase metade perdiam sono, que é o que você falou, afeta, né, além do dever ético, de tratar sobre o assunto, também afeta diretamente a produtividade das pessoas no trabalho e pode, inclusive, causar um turnover que muitas vezes a empresa nem vê, né, que é aquele funcionário que, por vezes, troca de emprego por uma diferença pequena de salário ou por alguma outra coisa que ele não tem na empresa que ele está, e o RH, por vezes, nem sabe disso, né? A causa raiz foi estresse financeiro. Perfeito, exato. E foi muito interessante você ter tocado nesse assunto, Antônio, porque o próximo questionamento que a gente tem é justamente sobre a questão do estresse financeiro, né? Porque a gente sabe que falar de dinheiro é uma coisa que o brasileiro não gosta, como você falou, porque esse é um fator que gera o estresse, mas na verdade, né, o estresse financeiro vai muito além do só falar sobre dinheiro, né? Então, a gente sabe que a saúde financeira, ela tem um impacto muito direto e muito grande, né, na vida das pessoas, e que esse estresse pode ser extremamente prejudicial aos trabalhadores e também às empresas, né, como você comentou. E aí, a pergunta que a gente tem é quais que são os efeitos desse estresse financeiro, não só na saúde financeira, mas também em termos de saúde mental, saúde física do trabalhador, né? Porque a gente sabe que tudo pode resultar numa questão de um turnover maior, de uma busca, às vezes, um pouco sem foco em outras oportunidades. Então, como que esse estresse financeiro impacta também no lado mental e físico dos trabalhadores, das pessoas como um todo? O que eu vou comentar aqui é até um pouco, né, acho que vai ser até um pouco senso comum, né, quando a gente reflete, né, mas o que o estresse financeiro causa, né? O que a gente vê de pesquisa, de literatura e tudo, é insônia, depressão, ansiedade, nervosismo, né? Você está constantemente pensando em dinheiro, né? O colaborador que está estressado financeiramente, ele não consegue tirar esse assunto da cabeça, né? Então ele perde foco, ele por vezes fica mais irritado, e isso se traduz em piores relacionamentos, tanto em casa quanto com os colegas de trabalho, né? Desentendimento com o parceiro, falta de paciência. Então, assim, o impacto na saúde mental é bem grave, eu diria, né? É bem devastador mesmo. E isso tem, claro, né? Quando você mexe com o psicológico, você tem efeito na saúde física também. Então, você vai desde problema gastrointestinal, né? Quem já teve com bastante estresse já viu, começa a aparecer gastrite, dores de estômago, etc. Mas também vem transtorno alimentar, chega a ter problema cardíaco, queda de cabelo, todos os sintomas estão associados a estresse, né? E o estresse financeiro causa, de fato, estresse no organismo como um todo, que afeta a saúde física. De fato, assim, talvez seja um dos grandes problemas, né, que os trabalhadores hoje enfrentam e talvez um dos menos mapeados até hoje em dia, né?
as pessoas que estão passando por um estresse financeiro, e a verdade é que isso é a maioria das pessoas, então a maioria das brasileiros. A gente pode olhar para o lado e olhar duas pessoas, então provavelmente uma delas com certeza está passando por alguma dificuldade desse tipo. Então é um problema que não é de uma minoria, não, enfim, não é um problema específico, é um problema geral. Né? E se você for também ver dados de aumento de incidência de depressão, ansiedade, todas essas doenças mentais, elas têm aumentado também ao longo do tempo. Né? Na década de 50, assim, tudo bem, talvez tinha um subdiagnóstico naquela época, né? Mas são doenças que vêm crescendo ao longo do tempo. E com certeza, uma boa parte desse crescimento se deve a uma talvez não é uma economia, não era isso que eu queria dizer, mas é um ambiente cada vez mais competitivo, de pressão, que a empresa precisa de eficiência, e isso acaba, às vezes, é claro que é importante para a saúde da empresa e tudo mais, mas às vezes pode ser até contraproducente se você deixa o seu funcionário num estado que ele rende menos. Né? Então, a gente com certeza consegue observar isso na maioria das empresas. Pode ter certeza, e o RH é um assunto que ele deveria começar a olhar com carinho. Né? Não interessa se é uma empresa de 5 funcionários, 10 funcionários, ou uma grande multinacional com dezenas de milhares de funcionários. Todas elas deveriam olhar esse assunto com carinho e também até olhar que é uma coisa que, claro que a gente não consegue resolver imediatamente, né? Não é isso, mas a gente consegue colocar uma certa ordem e para a empresa muitas vezes não tem nem custo, né? Então, com certeza é um assunto que o RH deve começar a pensar com mais carinho. E outro ponto interessante, né, Tom, quando a gente pensa, né, nisso, a gente está falando aqui, claro, de um ponto de vista privilegiado, né, de, falar com empresas e colaboradores de empresa, né, por definição, um colaborador de uma empresa é uma pessoa que está empregada, né, no momento da pandemia, o que já é um ponto de privilégio absurdo, né, versus o tanto de gente desempregada que a gente está vivendo hoje. Mas, independente disso, né, o que a gente vê, e é um fato isso, né, pesquisas mostram, que o estresse financeiro, ele independe, isso é super não intuitivo, né? Ele quase que independe do quanto a pessoa ganha, né? Então, você tem níveis de estresse financeiro alto também em pessoas que ganham salários muito altos, né? O que só reforça que, não de fato, não está diretamente correlacionado com quanto você ganha, está muito mais relacionado em como você lida com o dinheiro, em como você, né, consegue organizar suas finanças para o que você ganha. E, claro, dá para fazer isso em diferentes níveis, né? A partir de um certo nível de renda, claro, você consegue atuar nisso, e esse é um problema que atinge não só, pessoas com salário menor, mas também atinge pessoas com salários muito altos, diretores, CEOs de empresa, sofrem também com estresse financeiro, apesar de bem contraintuitivo, mas sofrem também. Sem dúvida, né? Tem até uma relação que a gente pode tirar que, assim, você pode ganhar mais, mas os seus gastos tendem a aumentar também. E se você não sabe se organizar, independe de como acontece essa... independe de quanto você ganha se você não tem nenhuma organização, né? E foi até interessante vocês terem comentado sobre essa questão da pandemia também, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? A gente sabe que... durante a pandemia, essa questão do estresse financeiro foi uma questão que aumentou, assim, absurdamente, acho que para todos os trabalhadores do Brasil, sejam eles colaboradores, sejam eles donos de negócios, acho que não teve nenhum negócio que não foi impactado por essa situação que a gente está vivendo agora, então acho que é um pouco impossível a gente não falar sobre isso também, né? Então, queria ouvir de vocês como que vocês enxergam que como essa preocupação com essa saúde financeira tanto pessoal quanto empresarial foi afetada durante esse período de pandemia, né? Como que vocês enxergam que isso se refletiu em relação às questões financeiras, ao estresse financeiro das empresas? Deixa eu começar essa então. Eu acho que dá para dividir aí o impacto da pandemia em pelo menos 3 grupos de pessoas. Né? Vamos começar por aqueles que têm empresas, pequenos negócios, então imagina o dono da padaria, o dono da academia, a dona da consultoria, o que quer que seja. Né?
Os negócios tiveram, em sua grande maioria, a não ser que você seja uma empresa de tecnologia, de e-commerce, alguma coisa assim, a grande maioria sofreu impactos negativos da pandemia. E esses impactos negativos afetam muito a saúde de uma empresa. A gente está agora num cenário que o número de falências que é esperado para esse ano vai aumentar muito. Ano passado, aparentemente, nem aumentou tanto, mas também porque teve muitos programas do governo que preveniram que certas empresas quebrassem. Mas agora não tem, né? O dinheiro acabou e muitas empresas perderam o fôlego, então eles estão esperando um aumento de quebra de empresas muito maior esse ano. E para o dono da empresa, você imagina como isso é complicado. Eu posso falar que na MyWork, a gente continua crescendo, a gente está crescendo super bem, mas a gente vê clientes que, infelizmente, do nada estavam lá com 15 funcionários e no mês seguinte pararam de existir. É uma coisa muito triste, né? Era uma empresa que estava lá e provavelmente tinha a saúde para continuar existindo, não fosse um fator completamente exógeno. Aí tem os funcionários dessas empresas. Esses são provavelmente os que mais sofreram, né? Eles muitas vezes não tinham nenhum tipo de reserva, porque a realidade, infelizmente, a maioria das pessoas não tem reserva, não tem condições de fazer um planejamento, a renda está toda comprometida, e eles acabaram sofrendo impactos de medidas de suspensão de contrato de trabalho, de demissão, redução de horas, que com certeza são medidas louváveis, né, essas de suspensão de contrato, porque previnem um pior, que é uma demissão. Mas não dá para negar o impacto disso no bolso dessas pessoas. Essas pessoas, com certeza, passaram e estão passando dificuldades. Agora a gente está, infelizmente, num momento também muito ruim, e elas com certeza estão passando dificuldade e o estresse financeiro agora deve estar no seu pico. Mas aí também tem um grupo de pessoas, se não me engano, foram 60 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. E teve uma boa parte desse grupo que acabou tendo a renda aumentada, né, que eram pessoas que trabalhavam informalmente, tinham uma renda bastante baixa, e quando o auxílio emergencial foi implementado, a renda deles aumentou. Mas isso não significa, como a gente já discutiu, não significa que a saúde financeira melhorou, né? Porque muito da ansiedade, do estresse, de todas essas questões, ela se deve mais à falta de horizonte, né? Um horizonte completamente turvo, que você não sabe o que vai acontecer, do que simplesmente aquele momento, né? Então ela pode estar ganhando mais naquele momento, mas ela não faz a menor ideia do que vai ser dali a 6 meses. Então, isso também causa uma série de problemas. Eu me estendi um pouquinho aqui, mas eu achei que era importante fazer essa divisão no impacto desses 3 grupos. Não, também concordo plenamente. Acho que tem né, todo mundo, de certa forma, acaba sendo afetado, né? Então, tirando, claro, uma camada bem pequena, ultra privilegiada, que trabalha, né, como você falou, acho que todo mundo é afetado, mesmo quem não perdeu o emprego, eventualmente, está preocupado com o cenário da empresa e fica, o que você falou, né? Fica assim preocupado com o horizonte. E se você também vê um horizonte que não é tão legal, você fica preocupado, né? Então, se a empresa não está indo bem, mesmo que você não necessariamente tenha perdido o seu emprego, você também começa a se preocupar. Será que vai acontecer comigo? Poxa, onde que a minha carreira vai? Onde que que a minha empresa vai chegar? Então, acho que o momento é muito difícil para todo mundo, é muito difícil para o Brasil, né, para a economia. Agora a gente está num momento muito difícil, onde, poxa, tirando alguns setores especificamente que vão bem, acho que a maioria dos setores tem uma preocupação grande e isso se reflete nas pessoas, né? Então é um momento que você junta uma crise econômica com uma crise de saúde, de pandemia. Então você junta tudo, né? Você junta a pessoa preocupada com as finanças e preocupada com os parentes e preocupada de pegar o coronavírus, e se vai ter tratamento, se não vai, o hospital está cheio e é notícia bombardeando. Então, a gente está vivendo um período bem, bem complicado mesmo. Gente, realmente é um período bastante complicado e foi interessante ouvir também tanto a divisão que o Thomas fez, né, sobre as áreas, os principais setores impactados, né, as principais realidades. Eu acho que realmente a gente está falando de uma situação que estamos tentando contornar ainda, né?
Antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu tô olhando aqui as interações que a gente tá tendo aqui no nosso canal. O Thales fez um comentário super interessante, que ele falou que a saúde financeira é muito importante na vida dele e que hoje em dia ele já consegue conciliar tanto os custos fixos e variáveis dele com o planejamento e que isso não gera nenhum tipo de estresse, né? Acho que é interessante a gente trazer um relato assim, principalmente porque, enfim, o pessoal da 11 também, vocês fazem toda aquela questão de avaliação da saúde financeira, então acho que é super bacana a gente ter um relato desses durante a nossa conversa, né? Poxa, super legal. Super legal, né? E o Renan mandou uma pergunta aqui pra gente, perguntando o seguinte: para o jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, existe algum livro, algum curso legal para que a gente comece a entender e se preparar para ter saúde financeira? Como que vocês recomendam isso? Tem alguma estratégia que o jovem que está entrando no mercado de trabalho possa adotar? Olha, posso começar essa aqui, né? Eu acho que hoje a quantidade de conteúdo, né, disponível na internet para quem quer, entender mais sobre finanças, sobre investimentos, é muito grande, né? E com isso tem dois fatores, né? Por um lado, é ótimo, tem muito conteúdo. Por outro lado, tem muito conteúdo ruim, né? E muito conteúdo que leva você para uma lógica de, né? Como é que eu ganho dinheiro mais rápido? Como é que eu faço para ficar rico logo? Eu vejo isso muito, né, na nossa turma mais jovem, né, de pessoas mais jovens que eu interajo e tudo, e que, por vezes, as pessoas começam e tendem a buscar atalhos. Então, se eu tivesse um conselho que eu daria para uma pessoa jovem, né, que está começando a carreira profissional, para mim, o primeiro conselho, né, e até mais básico, né, equilibre suas finanças, aprenda a viver com um valor menor do que você ganha, sempre, né? Consiga poupa primeiro para fazer a reserva de emergência, né? Depois poupa para os seus objetivos de futuro, mas talvez o principal conselho é se acostume a poupar regularmente. Você conseguindo, e eu estou falando poupar, não quer dizer necessariamente colocar o dinheiro na poupança, né? Vamos separar, mas usar o termo poupar para a pessoa conseguir se organizar para viver com menos do que ganha. Esse é o primeiro e talvez o maior passo. Se a pessoa conseguir se adaptar a isso, conseguir estar bem com isso, é o principal indicador de que ela vai ter saúde financeira para o futuro, independente se ela vai, né, conseguir, ficar rica e ganhar muito dinheiro, ou se ela vai ter uma carreira bacana, etc. Ela vai conseguir ser feliz financeiramente se ela conseguir, de fato, encaixar, né, o estilo de vida dela, as despesas dela, no quanto ela está ganhando naquele momento, né? Então, esse seria o meu primeiro conselho. Depois, aí são conselhos de investimento mesmo, que dado que você já está, né, já passou a primeira etapa, que é conseguir poupar regularmente, é como você encontra um lugar legal para você colocar esse dinheiro que você está poupando, né? E a verdade é que, você pode tentar buscar atalhos, etc., mas a verdade é que investimento, quando a gente fala de investimento, a gente fala de regularidade e paciência. Então, se você tiver regularidade de aporte e tiver paciência para esperar os juros compostos funcionarem, vai dar certo, né? É que a gente é muito bombardeado por outras ofertas e por marketing, etc., e a gente acaba esquecendo do básico, mas o básico é isso. Não sei se você concorda, Tom. Eu concordo 100%. Quando eu comecei a guardar dinheiro, né, eu tinha esse negócio eu queria minha independência financeira. Eu lembro quando eu tinha, acho que 18 anos de idade, eu forcei meu pai a me levar no banco para abrir minha conta, porque eu queria começar a poupar. Aí eu abri lá minha continha, e eu lembro que eu pegava minha mesada, que era ínfima, né? Não pagava minha comida e o tanque de gasolina e sobrava quase nada. E aí eu sempre guardava 10% de tudo que eu ganhava. Eu lembro que demorou assim mais de um ano para eu juntar R$1.000. Demorou mais de um ano. E era muito sofrido, Mas eu criei essa regrinha para mim mesmo. E já faz o quê? Mais de 10 anos que eu faço isso. Enfim, tive épocas que conseguia poupar bem mais, tinha épocas que consegui poupar um pouco menos, mas eu sempre tenho isso na minha mente, que você tem que primeiro pagar a si mesmo, né? Então, a primeira conta que você deve pagar quando o salário entrar é a si mesmo, e com o que sobrar, aí você faz o que você quiser.
né? Então, como você falou, Antônio, a primeira coisa, cria sua reserva de emergência. Reserva de emergência, comprar um iPhone não é emergência, né? Comprar um videogame não é emergência, fazer uma viagem também não é uma emergência, não significa que você não deva fazer isso, você deve fazer isso, você deve pegar o seu dinheiro e fazer as coisas que você gosta, mas a parte que você está guardando para o seu futuro, você está guardando para um evento que pode ou não acontecer, você está guardando às vezes para comprar uma casa, um objetivo muito maior do que isso. Se você guardou isso e sobrou dinheiro e você quer comprar seu iPhone, vai lá e compra. Também não acredito nessas coisas, eu não acho assim, óbvio, tem livros muito bons, tem canais do YouTube muito bons, mas também não cai nessa de, invista aqui, ganhe 1% ao dia. Isso aí não existe, isso aí é falcatrua. O Warren Buffett, que foi o maior investidor aí do século, o cara ganhou, acho que, enfim, era 1% ao mês. E ele foi o melhor investidor de todos. Então, 1% ao dia não existe, não acredita nisso. Vai devagarzinho, faz primeiro, começa pelo óbvio, começa lá num tesouro direto, que você pode começar a investir com R$30, entende lá os papéis, brinca lá. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, investir no tesouro direto, comprei um título lá completamente que eu não sabia o que estava fazendo, perdi 30% 6 meses depois, mas foi um bom aprendizado, ainda bem que 30% não era muita coisa. Mas enfim, começa assim, e aos poucos você vai começando a entender, aos poucos você começa a se sofisticar, começa a brincar, começar em ação, fundo imobiliário, enfim, tem muita coisa para se explorar, ou se você também não tem, ou não quer aprender isso, não quer gastar tempo com isso, tem gente que faz isso para você, né? Acho que o pessoal da 11 faz isso para você, eles te ajudam a poupar e eles têm lá os fundos deles, né? Você pode abrir uma conta numa corretora e investir num fundo, você paga por esse conselho, mas é um conselho profissional. Então, o importante mesmo é você começar a guardar o menor valor que seja, não importa quanto que seja, pode ser R$50 por mês. Se você conseguir fazer isso, você já está no caminho certo. Existem várias formas da gente fazer o nosso pé de meia, né, como dizem. Então, acho que essa é a resposta do Renan, né, super completa. E passando aqui para os próximos questionamentos, né, Tom, se você quiser começar respondendo essa, pensando agora mais nas pequenas e médias empresas, né, do Brasil, quais que são as principais vantagens de apostar, por exemplo, em soluções digital, tanto para a gestão de rotinas de trabalho, por exemplo, como é o caso do controle de ponto, quanto também para a melhoria da saúde financeira dos funcionários, né? Quais que são as vantagens desse tipo de solução, que não necessariamente é uma solução física, né? Não é você marcar o ponto num relógio de parede ou você ir num banco e abrir um fundo, uma conta previdenciária. Quais que são as principais vantagens desse tipo de solução hoje em dia para o trabalhador? Tem uma série de vantagens. Eu acho que a primeira está uma questão de custo muito grande, né? No controle de ponto, eu posso falar com tranquilidade que você fazer um controle de ponto online tende a ser muito mais barato do que você fazer um controle de ponto usando um relógio de parede ou, pior ainda, num caderninho, que parece barato, mas é muito caro, na verdade, né? Em termos de segurança jurídica, em termos de tempo gasto, de fraudes, infelizmente. Então, soluções online modernas tendem a ser baratas, tendem a ser super fáceis de usar, né? E acaba sendo uma vantagem tanto para a empresa, né, que contrata isso, para a RH, que contrata uma solução dessa, quanto para o trabalhador, né? Na maior que a gente preza muito pela transparência, então a empresa tem acesso a uma série de relatórios, um monte de coisa que ela precisa lá para o dia a dia dela, né, para mandar para a contabilidade, para mandar para o financeiro, mas o próprio funcionário tem acesso a informações também do ponto dele, a gente está cada vez desenvolvendo mais, ele vai começar a ter acesso ao banco de horas deles, vai conseguir ver isso em tempo real, então acaba sendo essas ferramentas online acabam sendo meios de você gerar eficiência para todo mundo, gerar transparência e economizar custos. Eu recomendo assim para empresas de todos os tamanhos. A gente tem clientes aqui com 1 funcionário e clientes com 1.200. Estamos falando com os de 10 mil funcionários, então acaba sendo aplicável a muita gente. No caso aqui da Onda, acho que bem similar ao da MyWork, né? Acho que a gente tem uma oferta digital
a gente consegue agir tanto em acesso quanto em custo, né? Então, até começando por custo, né? Tipicamente, bons planos de previdência só estavam acessíveis para ou funcionários de grandes multinacionais, né, que têm milhares e milhares de funcionários e conseguiam negociar, enfim, bons fundos e boas taxas com as seguradoras tradicionais e bancos tradicionais, ou estavam acessíveis a indivíduos com muito dinheiro e podiam fazer essa previdência na pessoa física, né, direto com alguma corretora ou com o próprio banco e tinham acesso a fundos bons. Até hoje, é incrível, né? Até hoje, se você, poxa, entrar na sua corretora, no seu banco, der uma filtrada na lista de fundos, é assustador você ver, né, qual o investimento mínimo necessário para você ter acesso à grande maioria dos fundos. É um investimento mínimo bem alto. Então, boas opções financeiras não estão tradicionalmente acessíveis para pessoas que não têm um patrimônio elevado. Poxa, a gente com uma solução digital, a gente consegue dar acesso, né, no caso aqui da 11, a partir de R$50 por mês, você tem acesso a todos os fundos que estão na nossa grade, né, inclui fundos que você vai encontrar numa corretora a partir de R$5.000 de aporte inicial. Então, poxa, resolve tanto o ponto de acesso para o colaborador, como também resolve o acesso para empresas. Então, pensa que, né, uma solução tradicional de previdência, né, uma previdência de banco, uma pequena empresa, ela não teria uma boa oferta. Primeiro que o banco nem ia querer ir lá visitar ela, porque né, uma visita presencial, que vai lá, o gerente do banco falar, ele não vai, né, para uma empresa pequena, uma empresa média, por vezes o banco nem vai visitar, e quando vai, faz uma oferta de uma solução assim, carregada de fundo de taxa alta, sem benefício nenhum e tudo. Então, o fato da gente ser digital possibilita tanto acesso para as pessoas, né, a partir de um valor menor, como também acesso para empresas menores, né? E eu falei já de custo de acesso, e eu lembro, né, até lembrei aqui enquanto a gente estava falando, lembrei, poxa, você lembra, Tom, daquelas soluções, né, de videoconferência, que, poxa, só as multinacionais tinham, e você pagava aquela videoconferência para estar na sala de reunião, milhares e milhares de dólares, né? Eu trabalhei numa consultoria estratégica antes, tinha aquelas salas de conferência virtual, era uma fortuna. Poxa, um negócio que hoje está resolvido com o Teams, o Zoom, o Google Meet, a um custo super acessível. Então, acho que startups e, poxa, tecnologia chega para isso, né? Para baratear e dar acesso a soluções que antes eram inimagináveis para pequenas e médias empresas. Eu tinha só um comentário aqui, eu lembro nas minhas aulas de economia, lá nos primórdios, né, 10 anos atrás, e eu tinha um professor que ele falava que tudo na vida o custo tende a zero. Então tudo, você pega desde, tipo, enfim, imagina qualquer coisa, um celular, assim, tudo o custo tende a zero, né? Mas você fala, poxa, mas o preço do celular aumenta. Mas o que está embutido dentro de um celular antes custava milhões, agora você paga lá o valor que seja e está lá no celular e tudo tem esse custo que tende a zero. É o que a gente vê, enfim, com controle de ponto, com previdência, com transporte, né? Você vê quanto que é. Eu lembro que eu era um táxi 10 anos atrás, hoje o mesmo trajeto, que a inflação deve ter tido 100% de inflação nesse período, e o preço é 1/3 menor, o preço nominal. Então, acho que as empresas têm que aproveitar essas evoluções. Elas têm que aproveitar essas evoluções, vai ajudar todo mundo. Ajuda o funcionário, ajuda o dono, enfim, é bom para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, chegaram aqui mais algumas perguntas, né, do pessoal que está aqui acompanhando a gente pela live. A Andrea perguntou o que é considerado uma boa reserva financeira, né? O equivalente a quantos meses do seu rendimento? Então, essa é a primeira pergunta. E a Giovana também perguntou se vale a pena entrar nos planos de aposentadoria da empresa. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso também. Quer começar, Antônio? Posso falar. Então, em relação à reserva de emergência, né, o mais comum é a gente falar de 6 meses, né, pelo menos você ter 6 meses do seu custo de vida coberto. Esse número pode variar, pode ser, 3 meses para uma pessoa jovem, que, ainda mora com os pais, por exemplo, tem um colchão um colchão de vida, vamos falar assim, muito mais elaborado, e pode ser 12 meses para uma pessoa que, tem família, sustenta uma família maior e tudo. Então, em regra geral, é de 3 a 12, na média ali perto de 6, e você tem que olhar um pouquinho da sua situação, refletir um pouco da sua situação, e de fato pensar, né, o quão rápido você acha que você vai conseguir se recolocar, como é que são suas habilidades, seu posicionamento no mercado,
para você calibrar, né, nesse intervalo que eu falei, o quanto você deveria ter numa reserva de emergência, né? Vamos falar assim. Eu sempre gosto de, daquela metáfora das caixinhas, né? Então, você tem que ter uma caixinha para reserva de emergência. Nós da 11 recomendamos que você tenha uma caixinha para sua reserva de médio prazo, né? Que é a reserva para você fazer alguma coisa grande, eventualmente comprar um apartamento, alguma coisa assim, ou, de fato, para sua aposentadoria, né? Acho que a Previdência tem um papel bacana aqui. Então, eu gosto, e você tem a caixinha, dos seus investimentos do dia a dia, que você vai querer colocar um pouco mais de risco, que tem a necessidade de você resgatar mais rápido. Então, eu gosto sempre de separar nessas três categorias, né? E aí, sobre a pergunta específica da Previdência Corporativa, né, aqui a resposta depende um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, se a sua empresa faz algum tipo de contrapartida na sua Previdência, então, ou seja, se você pode colocar um valor e a empresa vai colocar um valor junto com você, tipicamente é muito vantajoso você contribuir, porque dificilmente você conseguiria ter esse tipo de retorno, ou seja, uma contrapartida da empresa, né, no mercado financeiro. Você não conseguiria investir naquele valor, ter esse mesmo retorno que é igual a empresa colocando uma contrapartida. Então, a gente costuma dizer que se a empresa está ali, investindo junto com você na Previdência, na sua Previdência, é uma excelente alternativa você investir, né? E agora, se a empresa não necessariamente está investindo junto com você, ela dá a opção de você ter uma previdência corporativa, o que já é bom, porque você consegue fazer esse aporte descontado em folha, né? E isso é importante, já vou falar disso. Mas se a empresa não está ali junto com você te incentivando, aí você deveria realmente olhar para essa previdência, né, e entender o que está ali. Principalmente entender que tipo de fundo está ali, né? E aí, né, óbvio que eu, como 11, vou falar, as previdências dos grandes bancos tipicamente são muito ruins. São fundos de taxa alta com performance baixa, né? Hoje, 86% do mercado de previdência estão em fundos de renda fixa. Né, se olhar para o cenário de hoje, olhando para investimento com um horizonte mais longo, não é o melhor investimento que uma pessoa poderia fazer. Se ela tem um horizonte mais longo, ela não deveria estar necessariamente não diversificada, né, num fundo de renda fixa. Então, acho que a minha resposta depende um pouquinho disso. Se a empresa faz o match ali com você, ótimo, é uma boa. Se a empresa não está fazendo ali essa contribuição junto, vale a pena você entender um pouquinho mais dessa previdência e, eventualmente, até conversar com o RH da empresa, até para entender e para ouvir do RH o que o RH avalia sobre aquela previdência, se o RH ou se o financeiro da empresa acha aquela previdência uma boa. Acho que as pessoas vão estar dispostas a discutir contigo e até te apresentar, né, a perspectiva da empresa sobre aquele plano de previdência. De modo geral, se você pode contribuir descontado em folha, é uma coisa boa, porque a ciência diz que você vai poupar mais. Do mesmo jeito que o crédito consignado, você se força a pagar uma prestação, quando você se força a poupar com desconto em folha, você vai poupar mais, porque você vai ficar menos tentado a parar aquela poupança. Posso confirmar, porque eu estou poupando pela 11 agora, e é verdade, é muito mais fácil economizar dessa forma. Sim. Tem uma questão aí de comportamental, né? Aquela coisa, dinheiro na mão é vendaval, é exatamente isso. Quando o dinheiro não está na mão, você acaba poupando e nem vê. Mas eu acho que o Antônio falou tudo, não tenho muito a contribuir, eu acho que só estude você quanto você tem de gasto por mês, é importante você saber isso, né? Acho que tem que começar pelo básico, acho que tem muita gente que não sabe quanto que gasta por mês, ainda mais quando tem cartão de crédito, algumas linhas de crédito aí, parcelamentos a perder de vista, é capaz de você perder a noção de qual é o seu custo mensal. Então, você saber exatamente quanto você tem de custo mensal, quanto que você deve ter nos próximos meses, te dá uma boa referência de quanto você tem que ter de reserva, caso alguma coisa aconteça, você perca o emprego, ou você tenha também que pagar uma despesa médica ou alguma coisa assim. E sobre os fundos de previdência, acho que, enfim, o Antônio falou muito bem, se a empresa faz um match de 50% do valor que você aporta, quer dizer que você teve 50% de retorno no primeiro mês, e você nunca vai ter isso em nenhum lugar. Então, vale a pena. Se não, realmente, olhe lá os fundos. Se você abrir o seu aplicativo do seu banco hoje, se for um dos bancos tradicionais, você não precisa nem ir longe, não precisa nem ver um plano de previdência. Ver qualquer plano de renda fixa, aí você vai ter uns que tem umas taxas de administração que é maior do que a Selic. É isso. Você vai tomar um susto, né? Você vai ter retorno negativo no renda fixa. Então, enfim, infelizmente ainda é assim, acho que tem mudado, né? Antes era mais obsceno,
Acho que agora está tendo uma pressão de competição, mas de qualquer forma são coisas que você tem que olhar com carinho. Sem dúvida. Bom, pessoal, antes da gente seguir aqui para o último tema da nossa conversa, né? Chegou mais um comentário aqui para o pessoal que está acompanhando a gente do YouTube, que é o Jerônimo. Ele está falando que saúde financeira e outros temas, como empreendedorismo, informação digital, são temas relevantes que devem ser iniciados ainda no ensino fundamental, né? Acho que entra muito nessa questão de que a gente, uma parte do nosso estresse financeiro é que a gente nunca é apresentado a essa realidade de lidar realmente com dinheiro, né? E ele comenta também que nesse momento em que a informação é um turbilhão de coisas por segundo, quanto mais cedo estivermos preparados para lidar com essas questões, mais segurança teremos para uma vida independente. Eu achei que esse comentário foi muito bem pontuado, porque é realmente essa conversa que a gente está tendo, né? Acho que a questão da independência e da segurança financeira são extremamente relevantes para a gente, principalmente nesse momento de tanta instabilidade, né? E, bom, partindo agora para o último questionamento, né, o último tema, né, a gente sabe que muitas empresas esse ano tiveram que cortar gastos, né, principalmente nos últimos meses, para preservar os negócios, para preservar empregos de vez em quando também. E, ao mesmo tempo, isso aconteceu em forma de desligamento de funcionários também, né? A gente acabou acompanhando um crescimento da taxa de desemprego muito grande em 2020 e agora também em 2021, né? Então, o questionamento que surge é quais estratégias existem, né? Quais são as estratégias que podem ser adotadas tanto pelo RH quanto pelos próprios trabalhadores para diminuir esse impacto negativo sobre a questão financeira, né? O que pode ser feito para diminuir esse impacto frente a essa situação? Eu acho que existe um impacto direto, né? Não tem muito como fugir. Se o salário é reduzido daquele funcionário ou se o contrato é suspenso, vai ter um impacto. Acho que as empresas elas têm dois papéis aí, né? Acho que elas têm um papel de ajudar o funcionário com informações e nos direitos deles. Então, um funcionário que teve o contrato suspenso, ele muitas vezes ele tem direito a receber parcelas do seguro-desemprego, por exemplo. Então, é importante a empresa ajudar o funcionário a obter esse direito dele, para ajudar, né, enfim, ele manter a saúde financeira dele naquele período em que a suspensão do contrato, a redução das horas, o que quer que seja, até o período passar. Eu acho que as empresas também têm cada vez mais o papel de ajudar na recolocação do funcionário. Então, se não tem outro jeito, o funcionário vai ser desligado, porque a empresa não tem como marcar, eu acho que ainda assim o RH tem um papel de ajudar na recolocação daquele funcionário na medida do possível, e a gente vê isso cada vez mais acontecendo. Pelo menos, eu estou em vários grupos aí de outros empreendedores, e a gente vê muitos falando, olha, a gente estava com esse profissional, a gente gosta muito dele, mas não tem como continuar pagando, alguém se interessa, e costuma ajudar, né? Costuma ajudar bastante. E, enfim, e se tiver, eu acho que também tem certas, eu penso, quando eu falo essas coisas, eu estou pensando sempre no restaurante, no varejo, que acabam, tanta gente que é empregada nesses setores, eu já vi empresas fazendo esquema de rodízio, então, tentando preservar com que todo mundo trabalhe pelo menos um período do tempo para que a renda de umas pessoas não vá a zero e a das outras fique meio que estável. Então, tem talvez rotações de funcionários que dá para fazer, mas de qualquer forma, eu acho que o que dá para resumir aqui é que o RH tem um papel ativo, né, na ajuda desse funcionário, e as empresas podem ajudar, nem que seja garantindo que o funcionário receba as verbas que ele tem a receber da forma correta e rápida, mais rápida possível. Acho que respondeu perfeitamente, né? Acho que só eu estou acompanhando também os mesmos grupos também de empreendedores, concordo 100%, acho que, né, de certa forma, né, a comunidade de empreendedores está se unindo até nisso, né, de ajudar na recolocação. Toda vez que a gente vê alguma startup, etc., né, vai para um processo de desligamento,
de uma massa de colaboradores, sempre rolam as planilhas, né, que as outras pessoas vão ajudar. Acho que esse movimento é muito importante, né, os RHs ajudarem isso, ajudarem na recolocação. Acho que benefício é um tema importante também. Então, poxa, por vezes, né, é melhor você se preparar para pelo menos estender, né, plano de saúde, por exemplo, por um tempo mais longo no momento que a gente está, né, se a empresa puder, acho que é uma decisão super humana, né, mesmo que você tenha que desligar o colaborador, você pelo menos deixa o plano de saúde alguns meses a mais, por exemplo, para cobrir pelo menos o período que a gente está passando, né. E aí, quando eu olho para... Então, acho que disso é isso que o Tom falou. Quando eu olho para frente, eu acho que fica uma pergunta aqui, né? É uma reflexão para a gente fazer até como legislação trabalhista, por exemplo. Porque com a pandemia, poxa, o governo rapidamente, né, se mexeu e criou algumas flexibilizações, né? E que essas flexibilizações foram importantes para preservar empregos, né? Mesmo as flexibilizações de poder reduzir jornada, de poder, poxa, reduzir salário por um tempo, né? Até linhas de crédito para pagar salário por um tempo. Eu acho que ficou evidente que a gente tinha uma estrutura de lei trabalhista, né, que estava pronta para um choque como uma pandemia. Então, acho que vai ter uma reflexão pós-pandemia de quanto que as mudanças, né, as coisas que a gente implementou meio a toque de caixa, vão permanecer, né, o quanto que a gente vai conseguir, de fato, atuar na legislação trabalhista, deixá-la mais flexível, né, e até sair um pouco da discussão de, poxa, mas isso aqui é ruim porque não era um direito adquirido. E a gente vê que, poxa, muitas dessas coisas não se provaram verdade, né? Quando você onera demais, né, o custo trabalhista, você também causa uma situação de que é 0 ou 1, né? Ou você tem o funcionário ou você não tem, e você vai pensar 10 vezes antes de recontratar no momento de retomada da economia. Então, acho que tem uma discussão importante para a gente fazer como país agora. Né, ao longo desse ano, conforme as vacinas vão acontecendo, e, poxa, se der tudo certo, a gente vai sair dessa, né, como que a gente trabalha a nossa legislação trabalhista, e as empresas pensarem como que elas trabalham a própria estrutura de compensation, né, a própria estrutura de salário delas, para garantir que elas tenham algum nível de flexibilidade lá dentro. Né, dá para colocar instrumentos, a própria Previdência ajuda nisso. É você colocar um pouco de flexibilidade na sua estrutura que permita você conseguir ajustar um pouco mais em momentos de estresse. Perfeito. Concordo totalmente. Acho que o que a gente pode esperar são mais mudanças, né? Coisas que serão repensadas tanto na lei trabalhista e ficamos na expectativa dessa questão mais humana também na hora de lidar com o funcionário e vice-versa, né? Tanto o funcionário com a empresa quanto a empresa com o colaborador. Então, gente, chegamos ao final do nosso encontro. Queria agradecer vocês dois pela conversa, queria agradecer ao Tom pelas palavras, por receber a gente aqui também como líder da MyWork. Queria agradecer também ao Antônio por ser nosso convidado nesse encontro tão especial. Estamos muito felizes em estar tendo essa parceria com a 11 agora. Espero que a gente consiga ter outros papos mais para frente, receber vocês de novo para a gente continuar conversando. E queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente, o pessoal que entrou para assistir a gente pelo YouTube, pelo Instagram. Queria agradecer pelas perguntas, por toda a interação. E reforçar aqui que, em qualquer dúvida, qualquer comentário também que queira ser feito posteriormente, as lives vão ficar gravadas tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, aqui a conversa vai ficar disponível para quem quiser assistir depois ou para quem quiser retomar algum ponto que foi conversado. Queria agradecer ao Lucas também, que está aqui fazendo a transmissão para a gente em todos os canais. Obrigada, Lucas, por estar dando essa mega ajuda para a gente. Queria agradecer a todo mundo da 11 que possibilitou que esse processo, que esse encontro fosse possível, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigado a todos, gente. Acho que foi um papo bastante enriquecedor. Antônio, foi um prazer conhecê-lo. Vamos conversar mais. Vamos sim. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Obrigado, Tom. Obrigado, Beatriz, Lucas. Valeu. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, gente.